E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concurso. E hoje vamos dar início aí à correção da prova do ensino médio do concurso da ALEMA, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que aconteceu ontem aqui no Estado do Maranhão, ok? Então vamos lá, vamos aí para o primeiro slide, tá bom? Então olha só, no primeiro slide nós temos aqui, tá? O nome do professor, William Moraes, nós temos a disciplina do professor, e nós temos aqui, né, a formação do professor a quem quiser e puder interessar. E aqui nós temos a correção da prova do ensino médio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a ALEMA. Então, beleza, vamos aí para a nossa primeira questão. Olha só, na nossa primeira questão tem uma observação. Essa questão, ela não é comum cair em questões de concurso a respeito de informática. Não é tão comum. Ela é uma questão muito técnica, tá certo? Ela é uma raridade cair assim, tá? E ela veio para você como se fosse, não foi uma prova difícil, então eles colocaram aqui uma questãozinha aqui, tá? De nível bem hard para você, tá? Para tipo você não fechar a prova, tá? Mas, tá? Apesar que, claro, teve alguns que acertaram, mas com certeza a maioria iria errar essa questão aqui, tá bom? Então, beleza, show de bola. Olha só, os monitores de vídeo podem ter diferentes resoluções. Ele quer saber de resoluções, tá? Assinale a resolução, de novo, a resolução, tá? Que corresponde em pixels, tá? A de vídeo 4K, ou seja, UHD, tá? Esse UHD aqui, olha só, ele fez referência porque tem dois tipos de 4K. Ele fez referência a essa aqui, ó, a UHD. Beleza, olha só, pixels. O que seria pixels? Pixels é a menor unidade de medida em termos de uma resolução, em termos de vídeo, tá certo? É um ponto na imagem, o menor ponto na imagem. Quanto maior o número de pixels, melhor vai ser a imagem, tá certo? Então, o que acontece? É o que a gente vem aqui constatar na questão, ó. Na questão 4K, só uma observaçãozinha, tá certo? Esse K, ele faz jus a uma quantidade, que no caso vai ser 1000, tá ok? Então, o que acontece? Isso é só uma dica, né, assim, simples, para a gente tentar responder uma questão igual a essa. Então, esse 4K, o K, ele faz jus a 1000, a uma unidade de 1000. Tipo, né, quilômetro, 1000 gramas, tá certo? Quilograma, 1000, desculpem, quilômetro, 1000 metros, tá? Quilograma, 1000, tá certo? 1 quilo, 1000 gramas, tá ok? Então, ele faz jus a essa parte aí. Desculpa a enrolação aí que deu, tá? Então, K, ele faz jus a 1000, a uma quantidade que é 1000, tá? Então, o que acontece? 4K, 4000. Só que o que? Lá nas alternativas é o que mais se aproxima, que a gente iria aplicar, tá bom? Então, o que acontece? Olha só, aqui no caso, a resposta a ser gabaritada seria a letra D, de doido, tá certo? A letra D de doido, ó, tá? Professor, segundo esse seu raciocínio aí, quer dizer que a letra E... Opa, eu não vou nem colocar dessa forma. Quer dizer que a letra E seria o equivalente a 8K, aqui embaixo, ó, a 8K, isso, exatamente, tá? Seria isso aqui, ó, seria referência a 8K, tá bom? Aqui no caso, Full HD, ó, aqui no caso, ó, Full HD, e aqui no caso, só HD, tá ok? Só HD, tá bom? Então, repetindo, tá? A letra a ser gabaritado dessa questão de número 21, que veio na prova da Assembleia, para nível médio, tá certo? Procurando qual a resolução em pixels de 4K, tá? Seria a letra D de doido, tá? 3840 por 2160 ou 2160, tá ok? Então, essa seria a letra a ser gabaritada da 21ª, tá ok? Agora, garanto que essa aí ia fazer muita diferença, tá bom? Por quê? Porque muita gente vai errar essa questão. Porque não é uma questão, repetindo, fácil. Não é uma questão nem intermediária, tá ok? Beleza, show de bola. Vamos aí para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão, que foi a de número 22, para nível médio da ALEMA, ela diz como enunciado o seguinte:
Francisco estava utilizando o explorador de arquivos, né? O explorador de arquivos. No Windows, e claro, geralmente ele está se referindo ao Windows 10, por quê? Porque o Windows 10 praticamente aqui tem um explorador de arquivos. No Windows em versões anteriores ao 8, por quê? Porque o explorador de arquivo, ele passou a ser chamado explorador de arquivo no Windows 8. Tá? E continuou no Windows 10 e provavelmente, claro, no Windows 11. Porque no Windows 7 ele era chamado de Windows Explorer e não explorador de arquivos. Beleza? Show de bola. Foi só um comentário aí. Vamos voltar aqui. Então, Francisco estava utilizando o explorador de arquivos no Windows quando inadvertidamente excluiu um arquivo. Ele apagou um arquivo. Assinale a combinação de teclas que Francisco pode usar imediatamente para recuperar o arquivo, tá? Só lembrando, esse atalho que ele está cobrando não é um atalho para recuperar o arquivo, tá? Ele é um atalho que ele serve para desfazer as últimas ações. Vai ser uma questão muito fácil, tá certo? Para a galera que estudou, porque principalmente em termos de revisão com o professor William Moraes. Por quê? Porque o professor chamou a atenção em alguns atalhos. Olha, dê uma olhadinha nesses atalhos aqui com carinho, porque esses atalhos aqui são campeões de audiência, tá? E justamente, olha só, foi esses aqui, ó, que o professor trouxe aqui, ó, nos slides, na revisão online que ele fez, ó. Ele disse, olha, prestem atenção nesses atalhos, eles são basicões, tá certo? São campeões de audiência, é obrigado você saber, tá certo? É obrigado você saber, olha só. E tá bem aqui o Ctrl Z, que é o atalho que ele está cobrando aqui, ó. O Ctrl Z ele faz o quê? Ele desfaz as últimas ações. E no caso aqui, como ele disse que acabou de apagar e você imediatamente tem que Ctrl Z e ele desfaz o que você fez, recuperando o arquivo, tá? Então, que fique bem claro, o Ctrl Z ele não recupera arquivos em modo geral. Ctrl Z ele desfaz a última ação, que no caso a última ação que você fez foi apagar o arquivo. Então, ele disse que se você pressionasse Ctrl Z, ele recuperava o arquivo. Ok? Então, a questão de número 22 da prova, tá? De nível médio da Assembleia Legislativa é a letra D, ou a letra E a ser gabaritada. Ok? Beleza, galerinha? Vamos lá, vamos aí para a próxima questão, tá? E a próxima questão foi a questão de número 23. A questão de número 23, tá? Que também nós vimos tanto na revisão online como na revisão presencial, nós vimos essa questão aqui, tá? Quem assistiu à revisão do professor não poderia errar essa questão, tá? Olha só, ela diz como enunciado o seguinte, ó: João estava editando um documento no Word composto por 3 segmentos, 3 partes de texto, ou seja, tá? Uma introdução de apresentação, um índice completo, um índice sobre os tópicos abordados e o corpo do texto. Então, ele tem 3 partes aí, tá? Pode-se dizer que ele tem assim, ó, uma página, 2 páginas, e essas 2 aqui é o quê? É a introdução, ó, é a introdução. Vou fazer aqui uma simulação. Essas 2 aqui, ó, vamos supor que essas 2 seria o índice. Seria o índice. E vamos supor que nós temos aqui mais 3, ó, que seria o quê? O corpo. Né? Seria o corpo. Ok? Então, nós temos ó, essas 3 partes, esses 3 segmentos aqui. Aí, o que ele quer? Aí, ele quer, ó, em cada um desses segmentos, a numeração de páginas deve ser reiniciada a partir do número 1. É como se ele quisesse assim, galerinha. Ó, aqui, ó, o número 1, o número 2. Aqui o número 1, o número 2. 1, 2 e aqui o 3. Ó, tá certo? Então, o que acontece? Para fazer isso que ele quer, nós vimos em sala de aula, nas revisões, que isso aqui é quebra de seção, tá certo? Não é quebra de página, é quebra de seção.
quebra de seção quando você quer começar um documento depois da terceira página, tá certo? Aí você usa quebra de seção, tá? É quando você quer mudar a estrutura do documento, mudar a orientação da página. Então isso aqui, ó, nós vimos em sala de aula, nós vimos na revisão. Não, olha só aqui, ó, questão da revisão, tá? Tanto online como presencial, tá certo? Ó, aqui ele falou de quebra de página, ó, tá? Ele falou de quebra de seção, que estaria errado. Aí o professor comentou que era quebra de página, deu exemplo e olha só, trouxe até aqui, ó, quebra de seção, ó, deu um exemplozinho aqui, ó, isso aqui são slides, tá? Deu conceito, isso aqui são slides que eu estou mostrando da revisão, tá bom? São slides lá da revisão que a gente olhou, que o professor explicou, tá ok? Nós temos, ó, a outra de quebra de página, tá certo? Quebra de página. Então, o que acontece? Quebra de seção é quando você quer mudar uma estrutura a partir de um ponto, né, do seu documento. Já quebra de página não, a quebra de página é simplesmente passar para a próxima página, tá ok? Quando você não alcançar, tá, a margem lá inferior, a parte inferior do documento. O professor colocou até aqui, ó, olha só, é quando você está digitando, ponto, e quer passar para outra página, sem alcançar aqui embaixo. Aí você vai na guia, ó, inserir quebra de página, que ele passa para outra página, tá certo? Então isso aí foi na revisão com o professor William Moraes, tanto online como presencial, tá ok? Beleza, show de bola. Vamos voltar aqui na nossa questão, ó. A questão de número 23, ela tem como gabarito, ó, a letra D, ó, o uso de quebra de seção, tá certo? O uso de quebra de seção, ok? Então, show de bola. Vamos aí passar para a nossa próxima questão, que no caso, tá? No caso aqui, vamos ver aqui, é a questão de número 24. Olha só, a questão de número 24, ele vem cobrando o quê? Colunas para vocês. Então, olha só, ele diz assim como enunciado. Analise as afirmativas a seguir a respeito do uso de colunas no corpo de um documento criado no Microsoft Word. Aí ele vem com o item 1 aqui, ó. Ele vem com o item 1. O número de colunas não pode passar de 5, né? Não pode passar de 5. Pode. Você pode botar quantas colunas você desejar. Ficar bonito, né? Ficar uma boa, né, visão é outra coisa. Mas que o número de colunas pode passar de 5, pode. E ele falou que não pode. Se ele disse que não pode, essa daqui, ó, está errada, né? Se está errada, a gente vem cortando aqui, ó, letra A e a letra D de doido, ó. Já foi cortada. Letra A e a letra D, tá? Aí ele diz assim, ó, as colunas podem ter, aqui tem de, né? Podem ter, tá bom? Desculpem. As colunas podem ser de larguras diferentes. Pode. Apesar que muitos alunos disseram assim, não, professor, não pode. As colunas já têm um tamanho. Não, pode ter. Ele não perguntou se já tem um tamanho fixo. Ele disse que podem ter. As colunas podem ser de largura diferente? Pode. Tá aqui, ó. Tá? A gente não vai muito longe. Eu vou sair aqui, ó. Manter aqui. Vou abrir o Microsoft Word, olha só. Vou botar aqui igual a rende, um comandozinho para aparecer, tá? Um texto, tá aqui, ó, tá? E eu posso selecionar aqui, ó, e vou lá em layout, colunas. Tá aqui, ó, vou botar colunas de tamanho diferente, ó, tá aqui, ó, colunas diferentes, tamanhos diferentes, tá aqui, ó. Uma coluna de um tamanho, outra coluna de outro tamanho, tá certo? Então, o que acontece, tá? Opa, desculpem, tá? O que acontece? Eu posso ter colunas de tamanhos diferentes? Sim, pode, tá certo? Então, você pode ter aí colunas, as colunas podem ser de largura diferente? Pode, tá ok? Então, voltando aqui, ó, se o item 2 está correto, está correto, então a letra B continua, a letra C continua porque eu não sei, e a letra E continua também, ou seja, não me ajudou muito, continua a mesma coisa. Agora eu vou para o item 3, que o item 3 diz assim, ó, não é permitido a inserção de quebra de página
no interior de uma coluna. Vejam só, a maioria do pessoal, né, disse que essa daí estava correta, mas não, ele está dizendo que não é permitida a inserção, e é permitida a inserção. Como assim, professor? Olha só, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Espera aí, deixa aqui. Vou manter. Vamos aqui no Microsoft Word de novo. Olha só, se eu tenho essa quebra aqui, ó, eu vou colocar bem aqui, ó, eu tenho aqui duas colunas, ó. Eu vou colocar bem aqui, ó, e vou lá na guia, tá certo? Layout de novo. Vou lá em quebra e tem aqui, ó, quebra de página e quebra de seção, ó. Quebra de página e quebra de seção. E tá aqui, ó, quebra de página, eu posso colocar, ó. E ele passa, tá aqui, ó, para o outro lado. E isso, ó, não deixa, pessoal, ó, não deixa eu, tá, ó, eu tô bem aqui, ó, isso pode, eu posso, ó, colocar mais textos, ó, e ela não vai, né, ó, olha só, tá? Então, eu posso colocar, tá aqui provando, ó, quebra de página dentro de uma coluna, tá ok? Então, beleza, vamos voltar aqui no nosso, tá, na nossa questão, e ele tá dizendo, não é permitido. É permitido. Então, está o quê? Está errado. Se o item 3 está errado, então, ó, eu corto aqui, ó, porque tem o 3 aqui, ó, e fica sendo a letra B de bola, tá certo? Fica sendo a letra B de bola aí a ser gabaritada, ok? Então, show de bola. Então, nós vimos aqui que a 24ª, que tem o item 1 como errado, tem o item 2 como correto, tá? E tem o item 3 como errado também, tá? Vai ser a letra B a ser gabaritada, ok? Beleza? Show de bola? Então, vamos aí para o nosso próximo slide, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A questão de número 25. A questão de número 25, ele vem dizendo o seguinte enunciado. Maria recebeu um arquivo intitulado, ou seja, o nome do arquivo, ó, Casa JPG, JPEG, JPG, né, PNG, tá? A ser incluído no texto do documento Word que ele está preparando. Assinale a opção da guia Inserir que Maria deve utilizar para fazer a inserção de quê? Desse arquivo, tá? Então, o que acontece? Aqui ele está te cobrando extensão de arquivo, galerinha. Extensão de arquivo. E isso a gente viu também na nossa, tá certo? Na nossa revisão, né? Eu acho que foi na revisão online. Revisão presencial, como foi menor o tempo, não deu para falar sobre extensão, tá? Mas olha só, na nossa revisão, tá? A gente viu lá, eu coloquei, tá? Eu esqueci de colocar aqui um slide, tá? Mas na nossa revisão eu coloquei, tá? Uma tabelinha com alguns atalhos, tá bom? E esses atalhos lá, eu disse, JPG não é uma extensão muito difícil, por quê? Porque é o dia a dia do pessoal, é imagem, tá certo? JPG é extensão de arquivos de imagem. Então, se é extensão de arquivo de imagem, a gente vai, olha só, inserir imagens, tá? Inserir imagens. Então, beleza, show de bola, né? Foi bem bacana, foi bem light, na verdade, foi bem light a prova. A prova a gente julgava até que vinha um pouquinho um nível maior, tá ok? Mas veio bem light, tirando aquela questão lá, primeira, que era de resolução, o resto aí foi show. A galera que errou é porque falta de atenção, tá? Porque o professor William Moraes, os alunos do professor William Moraes, viu praticamente toda a prova, tanto nas aulas, que a gente teve turmas, né? A gente teve a turma aí da Assembleia Legislativa, como também na revisão, tá ok? Então, galerinha, nós vamos ficar por aqui. Olha só, aqui nós temos as redes sociais do professor, tem o WhatsApp, tem o Instagram, segue lá o professor, tá? Tem o canal do YouTube aí, Tecnoinformática também, que é do professor, tá? E nós temos aí também o site www.concurseiros.online.com.br, né? Então segue aí o professor nas redes sociais, que ele sempre tá botando vídeo de explicação, vídeos de dicas, tá bom? Pra gente aí alcançar essa tão sonhada aí posse,
tá ok? Tão sonhado aí concurso aí pra gente, tá ok? Então, galerinha, desde já, ó, um abraço, tá? E a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos concursos, porque a gente nunca deve parar de estudar, mesmo passando em um concurso, ok? Fui!